Vamos lá, Brenda. Boa tarde, Brenda. Seja bem-vinda. Obrigada, Zé Edson. Boa tarde. É sempre bom falar com Pernambuco, com os secretários de saúde, né, pernambucanos. Eu falo que é o bom e o ruim de ser a última a falar, porque tem muita coisa que já foi falado, mas a gente tem o tempo um pouco reduzido em função, né, dos tempos aí, e não é fácil. Fazer uma atividade virtual, ela é por si cansativa. Eu vou fazer uma apresentação. Bom, o que eu conversei com a Cris? Eu falei com a Cris Paulino, que fez o convite para a gente estar falando um pouquinho a respeito da questão do encerramento da gestão e a importância, né, de atender alguns critérios em função de todo o processo de transição. Então, assim, nós estamos no final do mandato da administração pública, então tem que ter necessariamente uma transição, mesmo que não tenha a estrutura da transição propriamente dita. A gente precisa fazer essa transição, mesmo que seja reeleição. É importante que se faça, porque é uma nova gestão que está começando, com novos propósitos e com novas perspectivas do ponto de vista de planejamento para o novo prefeito e a sua equipe. Então, necessariamente, é importante, nesse momento, a gente pensar em fazer a transição, mesmo que seja uma reeleição. De tudo isso que já foi falado, muita coisa acaba que a gente vai suprimindo na fala, mas tem alguns pontos que a gente tem que sempre lembrar no tocante ao planejamento, né, das ações e serviços públicos de saúde. Qual é a previsão? Mesmo que seja, como a própria Cris colocou, que é a questão cartorial, mas é importante também a gente pensar o que a normativa diz sobre a necessidade de se ter um plano de saúde. Coisas importantes que a gente não presta atenção na hora de fazer a leitura da Lei Complementar 141, que eu digo que é nosso livro de cabeceira para quem quer fazer a gestão, principalmente a gestão financeira, né, das ações do financiamento do SUS. Para ser considerado ação em serviço de saúde, para ser considerado gasto em saúde, aquela ação ela tem que estar no meu plano municipal de saúde. Começa por aí. Apesar que não tenha os órgãos de controle talvez ainda não chamaram a atenção de vocês a respeito disso, um dos pontos mais importantes para ser... Não adianta se aplicar o percentual. Aquelas ações de serviço de saúde que estão sendo financiadas, elas têm que estar no seu plano municipal de saúde. Ou seja, porque, querendo ou não, aquilo ali é a sua gestão, que está planejado, tem que estar presente no seu plano de saúde. Então, necessariamente, ele tem que estar lá, com seus objetivos e metas explicitados. Isso daqui eu estou falando de uma Lei Complementar 141, não tem nada de novo para a gente. Além do mais, o Ministério da Saúde ainda não condicionou, mas poderá vir a condicionar quando da existência do plano de saúde na próxima gestão. Isso aí é importante, ou seja, o Plano Municipal de Saúde, a elaboração e a existência do Plano Municipal de Saúde, ele é condicionante, inclusive, para fazer a transferência de recursos federais, e não é só Covid, são todos os recursos na modalidade fundo a fundo para estados e municípios, feitos pelo Fundo Nacional de Saúde, ele condiciona a existência do plano de saúde. Então, vocês têm que ter isso sempre atentos do ponto de vista normativo, né, de recepcionar esses recursos, ou seja, eu tenho que recepcionar esses recursos federais e alocar de acordo com o que está no meu plano municipal de saúde. Então, por isso que ele sempre tem que estar atualizado, ele sempre tem que estar linkado, dialogado diretamente com as ações que você está fazendo na ponta. E aí vem a portaria 3992 e 828, que fez a alteração da nomenclatura dos blocos de financiamento, que saiu do bloco de custeio e foi para o bloco de manutenção. Eu só posso aplicar recurso federal em ações que estão estabelecidas no meu plano municipal de saúde, na minha programação municipal.
anual de saúde. Ou seja, tem que estar no meu plano e na minha PAS. E ainda submetido no Conselho de Saúde, né? Enfim, isso daqui eu acho que é importante a gente sempre lembrar, ou seja, a gente fala, porque tem que ter plano, é importante. Claro que é importante. E aí tem toda a normativa onde que fortalece ainda mais o instrumento de planejamento, ou seja, recurso federal, ele condiciona a existência de um plano, ou seja, eu só passo dinheiro para aquele município que tem plano municipal de saúde. E, além disso, eu só posso gastar naquelas ações que estão previstas no plano de saúde. Então, assim, é sempre importante a gente sempre relembrar isso, né, principalmente agora no final da gestão, para que os instrumentos estejam atualizados, né? Então, o meu plano municipal de saúde, eles têm que estar inseridos no plano, mesmo que seja como anexos, o que foi e o que foi programado para execução do Covid, por exemplo, as ações da Covid. Então, é importante que essas informações estejam previstas no meu plano municipal de saúde. A mesma coisa na minha programação anual de saúde. As ações de enfrentamento da Covid, ela tem que estar previstas na minha programação anual de saúde. Afinal de contas, vocês receberam muitos recursos oriundos de créditos extraordinários do Ministério da Saúde. Então, esses recursos extraordinários, além de estar no orçamento do município, necessariamente eles devem estar inseridos na programação anual de saúde para você aplicar, porque lá na portaria diz que eu só posso aplicar recursos transferidos no bloco se eles estiverem no meu plano de saúde e na minha programação anual de saúde. Então, os órgãos de controle vão querer saber cadê os seus instrumentos e o que vocês fizeram com esses recursos, olhando para os seus instrumentos de planejamento, que seria o PMS, a PAS e o relatório de gestão. Então, eu estou me dedicando mais a essa parte, porque eu acho que é de extrema importância a gente não deixar de lado esses instrumentos na execução, na atualização desses documentos, na execução dos recursos federais. Então, assim, a questão durante, agora ao final, passando agora para a questão do encerramento da gestão, lembrar que eu tenho que demonstrar o cumprimento do percentual mínimo das aplicações, né, de receitas próprias pelos CIOPs. Esse ano a gente recebeu muito recurso federal, ainda teve a Lei Complementar 172, que autorizou a reprogramação dos saldos que estavam disponíveis em 31 de dezembro de 2019. Então, são muitos recursos que não são recursos próprios, que não são oriundos de transferências constitucionais e não são de impostos, e por isso não entram no cômputo constitucional, e aí a necessidade, mais do que premente, de se cumprir o mínimo constitucional de 15%. Então, assim, não pode deixar transferir para o exercício, para o próximo exercício, o não cumprimento do mínimo constitucional. Isso daí vai comprometer tanto o atual prefeito quanto o atual gestor e ainda condicionar recursos do FPM para o Fundo de Saúde. Então, sempre é bom a gente lembrar disso, da necessidade de estar cumprindo o mínimo constitucional. Sobre a questão do fundo, apresentar as contas bancárias, fazer um relatório, né, um consolidado de todas as contas bancárias do Fundo de Saúde. As contas abertas pelo Fundo Nacional de Saúde, vocês conseguem acessar para pegar o consolidado dentro do próprio site do Fundo Nacional de Saúde. Mas certamente vocês têm essas informações e podem também pedir ao banco que faça, né, ao agente financeiro, que faça a demonstração e a declaração de todas as contas do Fundo de Saúde, tanto as contas federais quanto as contas municipais, e se houver alguma conta que recebe recurso de contrapartida estadual. Então, isso é importante, vocês terem um consolidado de todas essas contas no encerramento da gestão. Eu preciso falar sobre a reprogramação dos recursos e pelos saldos, né? Nós temos aí uma vitória que foi do CONASENS, quando propôs
né, em articulação, né, junto com o Congresso Nacional, a Lei Complementar 173, onde que autorizou a reprogramação dos saldos que estavam parados nas contas de estados e municípios dos blocos, né, e que esses recursos ele poderia ser reprogramado para apoiar e atender a necessidade local. Então, assim, a gente tem esses valores aqui, é Brasil, não é de Pernambuco, né? Mas tem os valores até dezembro de 2019, possibilitou que estados e municípios fizessem a reprogramação de em torno de 16 bilhões. Isso é importante, mitiga efeito de queda de arrecadação de municípios, né? E aí vocês podem utilizar de acordo com o seu planejamento local, né? Ou seja, a transposição e a transferência, ela faz com que tenha o critério, né, que deve ser cumprido, ou seja, os objetivos, né, os pactuados devem ter cumpridos, o RAG tem que inserir no RAG e na programação anual de saúde as informações sobre essa reprogramação. O que a gente quer demonstrar com isso? É que vocês tenham a tranquilidade e a autorização legislativa, a segurança jurídica de estar fazendo a reprogramação desses saldos de acordo com a sua necessidade. Se eu tenho saldo, por exemplo, naqueles antigos blocos de vigilância em saúde, e se eu preciso de adquirir um carro para levar a minha equipe de saúde da família para a área rural, eu posso reprogramar no meu orçamento e fazer a utilização desses recursos, por exemplo, para adquirir um veículo para executar essas ações. Né? Então, assim, eu acho que isso que é importante a gente lembrar, essa reprogramação, essa possibilidade de reprogramar, mesmo que não seja para executar o dinheiro esse ano, mas você reprograma no seu orçamento para dar tranquilidade para que na próxima gestão você possa executar essas ações que estão disponíveis para serem executadas. Sempre lembrando que a aplicação desses recursos devem ser em ações e serviços de saúde, previstas na Lei Complementar 141. Ela não é somente para a Covid, ela é para qualquer situação que o município entender que seja necessário a reprogramação e o financiamento daquele item, sempre considerando o que está no artigo 2º e 3º da Lei Complementar 141, o que é sempre o que for considerado como de responsabilidade da saúde, o que for considerado como gasto em saúde. Aqui é um pouco do que é o artigo 2º e o 3º, quais são as ações que podem ser feitas e que vocês podem utilizar esses recursos. Temos um problema de prazo. A LC 172, durante a tramitação no Congresso, foi até um senador daí de Pernambuco que inseriu o problema do prazo. E aí, que tem que fazer essa reprogramação até 31 de dezembro de 2020. Infelizmente, ele estipulou esse prazo, a Covid não terminou, somente o decreto de calamidade vai terminar, e aí a manutenção das ações de reprogramação vão se limitar até 31 de dezembro de 2020. O que significa isso? Quando a gente já está fazendo os movimentos para alterar novamente, quando a gente já está fazendo esse movimento para suprimir essa vedação, né, do prazo, mas ainda ele está em tramitação no Congresso Nacional, uma vez que a lei complementar, existe a questão da necessidade de ser um quórum qualificado. Mas, de qualquer forma, vocês têm até 31 de dezembro, ou seja, na realidade, o orçamento já está em vigência, mas é uma janela de oportunidade para que vocês, ano que vem, possam, quem ainda não o fez, possam utilizar os saldos que estavam até 31 de dezembro de 2009 para a utilização no próximo exercício. Lembrando que tem consultas não realizadas, demanda reprimida ainda que deverão ser feitas no ano que vem, e esses recursos podem sim
ser utilizados para, enfim, atender essa demanda. As consultas dos saldos estão aqui, está lá no painel de apoio à gestão do município, e aí eu acho que seria interessante vocês entrarem no painel de apoio à gestão do Conasens, porque lá tem realmente os valores aferidos que vocês podem fazer a reprogramação. Bom, aí eu preciso falar agora, como encerramento da gestão, sobre os recursos Covid. A execução dos recursos Covid, o Conasens fez inúmeras notas a respeito da execução desses recursos. Desde o início, quando abriu editou a primeira medida provisória, a gente fez as orientações. E a última foi a nota técnica conjunta com a Frente Nacional de Prefeitos, porque estava tendo muita dificuldade, ainda tem, de executar os recursos que foram transferidos por meio de dos blocos de financiamento, e aí com o Fórum Nacional de Secretarias, de Secretários de Finanças e de Fazenda, a Associação Brasileira também, Secretaria de Finanças, o Fórum Nacional de Procuradores Gerais da Capitais, ou seja, a gente uniu esforços para criar uma nota técnica que orientasse de forma clara a execução dos recursos Covid. E qual foi assim, a destinação dos recursos? Ou seja, para financiar blocos de manutenção, qualquer ação e despesa para manutenção das condições de oferta e continuidade da prestação de serviço. Isso é o bloco de manutenção. E aí abrange todas as áreas, ou seja, os recursos, eles precisam atender ao objetivo da portaria, claro, da vinculação, mas ele tem uma tranquilidade da sua execução. Se você quiser pagar pessoal, você vai poder. Se você precisar aquisição de suprimentos, você vai poder. Medicamentos, insumos, produtos hospitalares, o que você precisar para qualquer despesa que for necessário para você fazer, para atender aos objetivos daquelas portarias pactuadas, você tem a liberdade de utilização desse recurso. Bom, e aí vem a questão da prorrogação dos créditos extraordinários. Que aí eu acho que é importante a gente sempre colocar essa questão da prorrogação dos créditos extraordinários. Qual que eram as nossas dificuldades? Esse acórdão, ele ainda não foi publicado, a gente está esperando ele publicar, está faltando a assinatura de 2 ministros ainda, mas o entendimento dele é esse, ou seja, que os recursos para transferência da Covid, que foram transferidos para a Covid, ela não precisa ser devolvido. Os recursos, eles têm para manutenção das condições de oferta e para manutenção ao enfrentamento da Covid para o próximo exercício. Então, isso é muito importante. Então, no uso da transferência do fundo a fundo, ele já ocorreu, ou seja, na realidade, essas transferências eles já ocorreram, Então, não há necessidade de devolução desse recurso. A devolução do recurso ele só será feito se realmente o município não cumprir a finalidade para que ele foi destinado. Ou seja, se ele não cumprir a portaria. Então, se os recursos foram para enfrentamento à Covid, para as ações destinadas para medidas de enfrentamento, de prevenção, de promoção, que seria da questão da Covid, aí sim ele deveria ser devolvido. Então, hoje, esse acórdão, na realidade, ele veio em função dos anseios do Conasens, ou seja, do que muitas das demandas que os secretários de saúde estavam aflitos na possibilidade de ter que devolver o dinheiro, de ter que devolver um recurso de crédito extraordinário do orçamento de guerra. Então, isso foi uma tranquilidade para a gente. A gente acha que ainda essa semana esse acórdão vai ser publicado. Inclusive, a nossa nota orientativa já está pronta. Só que a gente só pode lançar a nota à medida que esse acórdão seja publicado. Enfim, para finalizar, eu acho que é importante a consolidação de tudo que a Cris colocou na questão do relatório final para
para ser, para ser entregue à próxima gestão, que ele seja formalmente entregue, né, protocolado. A gente sempre recomenda que tenha uma cópia integral para subsidiar o atual gestor em eventual demanda ou questionamentos, né? Apresentar também todas as atualizações do sistema de informação, exemplo, CIOPS, que ele esteja até 31 de dezembro, né? Que seria só até o 5º bimestre, que ele seja, todos eles já alimentados, enfim, todos os registros, o backup, tudo isso é importante para que você possa encerrar a sua gestão e que o próximo gestor possa dar continuidade às ações que ele estava previsto. E aí, como ação de saúde é uma ação continuada e a gente precisa garantir que a assistência à saúde tenha continuidade. Acho que é isso. Essa nossa referência está no site do CONASENS, né, a reedição da publicação de recomendações para encerramento da gestão, e estamos aqui à disposição. Meu e-mail é esse, mas todo mundo tem meus contatos, que precisar eu estou aqui à disposição, e agradecer novamente o convite. Foi rápido, mas eu acho que... Bom, eu estou aqui à disposição para a gente conversar. Bom, gostaria de agradecer a você, Blenda, pela brilhante explanação, né? Sem dúvida nenhuma, a fala de vocês, a sua fala, a fala de Cris, é genial, entendeu? E a gente fica muito, muito feliz, né, por ter tido essa fala agora, nesse momento tão importante, né, onde, como você mostrou, o plano de saúde ele é importante e fundamental para nos reger, né, em todos os momentos, e, logicamente, os recursos vindo do Ministério, todo pautado na questão do plano de saúde. Então, isso aí é fundamental. Você tratou de coisas bem interessantes, como é o caso do controle social, né? Tem que estar acompanhando tudo isso, né? Isso foi muito bom, muito importante. E também falar no CIOPS, falar no relatório anual de gestão, plano anual de saúde. Então, tudo isso é importante para que as pessoas que forem fazer a transição, que elas tenham isso em mãos, para que tudo passe realmente com essa tranquilidade, que tudo foi escrito, e o plano de contingência também do Covid, que vá à frente também para que as pessoas se orientem por ele. Então, isso foi tudo uma junção de coisas boas que você falou aí, e eu não vi nenhuma pergunta, mas eu vou dar uma olhadinha novamente. Não tem. Então, você foi satisfatória 100%. Edson, Oi, Cris. eu queria pedir à Blenda um favor, posso? Blenda, apesar da gente ter feito vários seminários, né, de março para cá, debatendo sobre as questões dos recursos financeiros, como aplicá-los, né, e o que fazer com eles, tanto da sua formalização até a sua execução, voltado para o Covid, ainda paira entre os gestores algumas inseguranças. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a famosa portaria 1666, né, que deu tanto pano para as mangas, e trazendo, inclusive, a insegurança jurídica para muitos dos secretários, porque eles eram sempre abordados, né? E eu acho que continua sendo pelos contadores, que não podia. Então, se eu podia usar o recurso para comprar um veículo, se eu podia usar o recurso da 1666 para comprar um equipamento. Então, assim, a gente está encerrando o exercício, né? Alguns desses recursos, com certeza, ficaram ainda em saldo, porque a portaria 1666 trouxe um volume de recurso importante, e eu gostaria que você fizesse uma amarração nesse assunto para que os que estão saindo tenham a tranquilidade do que fizeram, e os que vão entrar, né, muitos aqui, porque as cadeiras rodam, e até os que vão permanecer ter a segurança do que pode gastar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o recurso específico dessa portaria
e de outras portarias, que a despeito da 774, da 395, que foram portarias exclusivas para a Covid, né, e que foram transferências diretas, fundo a fundo, para todos os municípios do país. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A portaria 1666, ela realmente deu pano para a manga, como você falou. Bom, o bom dela, porque assim, quando ela foi publicada, ela deu uma tranquilidade na execução, porque ela veio depois da publicação da portaria 828, que alterou o bloco, a nomenclatura do bloco, e deu mais tranquilidade na execução dos recursos, né, na questão do entendimento da execução dos recursos. Ele foi transferido pelo bloco de manutenção. E o que significa o bloco de manutenção? Para manutenção e continuidade da prestação de serviços, de ações e serviços públicos de saúde. Então, o que significa isso? Qualquer tipo de despesa que eu ter que utilizar, ou seja, qualquer despesa que eu tiver para dar continuidade na oferta do serviço e na manutenção do serviço, eu posso utilizar com o bloco de manutenção. Então, o que significa isso? Para eu dar continuidade das ações de atenção básica, se eu preciso adquirir um veículo para levar meus pacientes COVID para ser atendido, tirar da unidade, levar para a unidade hospitalar ou então para outro município, isso daí, a finalidade não são as ações de enfrentamento da Covid, isso daí que precisa estar claro. Então, se é essa finalidade, não é a categoria econômica que vai fazer a diferença na definição daquela despesa. Então, assim, a gente demonstra isso com muita clareza e a portaria é clara, apesar das resistências de muitos contadores entender que não é isso, mas que a portaria ela veio esclarecer isso a partir do momento que qualquer tipo de despesa que eu tenha para dar continuidade à oferta das ações de serviço de saúde, eu posso utilizar os recursos do bloco de manutenção. E o que é isso na realidade? Se eu preciso equipar a minha unidade de saúde para atender, por exemplo, os recursos da portaria 1666, para atender aquela unidade de saúde que ficou reservada para a Covid ou para as unidades, eu vou adquirir esses equipamentos porque eu estou, para dar continuidade das ações, são essa despesa eu preciso executar. Então, mesmo se é material de equipamento permanente, eu só vou pagar pessoal. Eu preciso dar continuidade à manutenção das ações. É isso que eu acho que é importante a gente colocar, né? Ou seja, o município ele tem que estar claro disso. Agora, primeiro, esse tipo de despesa, ele está previsto no meu orçamento? Ele está no meu planejamento, no meu plano de saúde, na minha programação anual de saúde? Essa que é a questão, porque antes do recurso cair na conta, eu preciso programar ele. Ele estar programado, essas ações estão justificadas para que eu possa adquirir esses itens? Porque a portaria 1666, ela foi bem clara, é para qualquer ação e serviço de saúde, desde a atenção básica até especializada. Eu vou poder comprar medicamento, eu vou poder atender àquela unidade hospitalar que precisa de recursos e que precisa manter a questão das medidas de apoio para enfrentamento à Covid. Então, tudo isso a portaria 1666 veio, e de acordo com o planejamento local. Não é emenda parlamentar, esse recurso ele não veio carimbado como emenda parlamentar. Existiu no início muito essa questão, os municípios receberam, inclusive, ofícios de deputados e senadores falando, direcionando o recurso, entendeu? Mas ela não tem característica e nem natureza de emenda parlamentar. Então, isso aí cabe ao gestor, o poder discricionário, de estar executando esse recurso de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua gestão e de acordo com a decisão
que deverá ser tomada. Ou seja, a finalidade dessa portaria é para as ações de enfrentamento, medidas para a pandemia, né? Então, assim, é isso. Então, tudo que está dentro da secretaria, que tenha uma relação com essa despesa, você pode utilizar esse recurso sem problema nenhum. Agora, é a mesma coisa você falar que você não pode pagar despesa de pessoal com recurso Covid. Eu quero saber que Secretaria de Saúde, que hoje não existe uma pessoa que não está envolvida com as ações de Covid. Mesmo que seja que eles falam que indiretamente, porque hoje a Secretaria de Saúde não tem esse trem de indiretamente, não. Todas as ações da Secretaria, existem ações que estão feitas Covid. Então, despesa de pessoal, falar que não pode gastar com recurso de, por exemplo, da portaria 1666, é um equívoco, porque não tem área que não está impactada e que não está envolvida com medidas de vigilância, assistência farmacêutica, atenção básica, unidade hospitalar. Não existe isso. Então, acho que é isso, Cris, um pouco o que a gente estava falando a respeito disso, ou seja, a gente tem que ter tranquilidade. Existe essa nota, existem as orientações, existe um acórdão do TCU a respeito da questão do bloco de manutenção, da dissociação e o equívoco de achar que o bloco de manutenção e de estruturação tem uma relação direta com a categoria econômica de uso. Isso aí é importante porque, por exemplo, se o município precisar de fazer uma reforma, ele pode fazer com bloco de manutenção. Está lá escrito, inclusive. Mas, se a União for financiar essa reforma, ele vai passar pelo bloco de estruturação. É simples assim. Então, para vocês perceberem que a gente não pode fazer essa associação direta do bloco de custeio e o bloco de investimento. E aí agora bloco de manutenção e bloco de estruturação. Essa que é a diferença. O bloco de manutenção é para qualquer tipo de categoria e a despesa que você precisar para dar continuidade e manutenção das ações e serviços de saúde que vocês estão ofertando e, claro, obedecendo ao vínculo. Obrigada aí, amiga, pela a fala, né? Porque eu acho que fazer o esclarecimento sobre isso nunca é de menos, né? E também nunca é demais. Então, a gente precisa estar trabalhando com o conjunto dos gestores o tempo todo. E, assim, eu espero que nessa nova gestão, né, que se inicia agora a partir de 1º de janeiro de 2021, que se possa conversar mais com os contadores, que se possa mais envolver, né, numa discussão de como executar as coisas da saúde com o pessoal de controladoria e procuradoria dos municípios, porque isso sim traz segurança jurídica para os secretários, né? Traz segurança jurídica para os gestores. Então, assim, agradecer a você sempre, né? Beijo, Blenda, obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente a você, Blenda, por essa maravilhosa explanação e dizer que vamos continuar na luta, né? Vamos estar por aqui e que, sem dúvida nenhuma, você sempre será a nossa convidada especial e será sempre essa pessoa maravilhosa. E vamos voltar, depois da pandemia, nos encontrar e vamos nos encontrar aqui em Pernambuco mesmo, para palestrar em Brasília. E agradecer a todos, né, que participaram essa tarde espetacular, maravilhosa, que, sem dúvida nenhuma, vai ficar, né, na cabeça de todos aqueles que estão saindo e que estão chegando para as secretarias municipais. Né? Eu acho que não, eu vou dar uma verificada aqui se tem alguma pergunta. Não. Está sendo gravado? Sim, está sendo gravado. Né? Vai ficar disponível no canal do YouTube, certo? Bom, não tem, Brenda, não tem nenhuma pergunta, só o que o Cris colocou mesmo, e vamos em frente, e agradecendo, e continuando com essa festa que é a saúde. Né? Agradecer a Roberta e a Aline, do Ministério da Saúde, as gerentes de GERES que estão presentes aqui, ainda que estiveram presentes, e agradecer às nossas palestrantes e aos nossos pares, né, Arthur e Francisco, que tão brilhantemente estiveram aqui presentes nessa tarde. Então, obrigado a todos